Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que retornamos à casa de Meimei, trazendo primeiramente um abraço fraterno do Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Santo Antônio, casa co-irmã, que nos acolheu nas nossas pequeninas e iniciais tarefas no nosso movimento. E que nesse instante Jesus Cristo possa encontrar em nossos corações o ensejo sincero de mudança, de esforço e de trabalho. Que Deus possa nos guardar hoje e sempre. O tema nos propõe profundas reflexões acerca de nossa visão perante a vida. E a lição inicial, ela nos coloca a refletir sobre esse ponto. Porque Jesus Cristo nos faz um apontamento que se os nossos olhos estiverem iluminados, tudo em torno de nós será luz. E antes de iniciarmos a reflexão da lição, eu vim meditando numa palavra de Emmanuel, que ele diz que cada um enxerga a vida com as lentes que possui. Esse entrelaçamento faz-nos refletir. Porque quando paramos para olhar o universo, nós percebemos a raridade e beleza que é o nosso planeta, o nosso sistema, a nossa galáxia, bilhões de estrelas. Mas é preciso parar. E aí que está um grande desafio. Porque através do silêncio e da pausa, a gente consegue ampliar as nossas reflexões e os nossos posicionamentos acerca dos problemas. E isso não é cultural. Porque nós não estamos acostumados a analisar aquilo que nós estamos sentindo. E isso é muito perigoso. Porque nós estamos no meio de uma profunda ciência espiritual. A doutrina espírita, ela está à frente, anos-luz da ciência. E a ciência, ela é o tripé da nossa doutrina. O que equivale dizer que aquilo que a ciência ainda não tem resposta, nós temos. Mas a questão não é saber. A grande questão é compreender e sentir. Porque o fato de sabermos não nos leva à plenitude. Porque se temos o conhecimento e nada fazemos do conhecimento, então o conhecimento nada vale. Um livro que fica guardado dentro de uma biblioteca, sem você abrir para ler, não lhe representa nada. Então nós precisamos desenvolver esse hábito da busca da nossa plenitude espiritual. Nos indagar realmente porque nós não estamos sentindo paz. Porque nós não estamos sentindo esperança. Porque ainda permitimos certos posicionamentos. E é óbvio, porque carregamos
tantas aflições, tantas dúvidas e tantas dores. Porque a mensagem de Jesus, ela é a maior resposta acerca das nossas aflições que o mundo pode comportar. Não haverá uma resposta nova no campo da moral. A prática e exemplificação de Jesus acerca das coisas da vida e dos seus emblemas é insubstituível. Não estamos falando de Jesus sobre a visão de religião, nada disso. Porque até então ele não fundou religião nenhuma. Mas sabemos da necessidade da estrutura de uma religião, porque cada um tem a sua necessidade evolutiva. Então todas as religiões que transformam o indivíduo para melhor, e ele se transforma com a mensagem em que ele se veste, tem os seus fundamentos de verdade. Mas a grande questão da nossa maravilhosa doutrina é que poucos têm condições de suportar a verdade que ela dá. Por isso que o grande orador Raul Teixeira diz que o Espiritismo não é para qualquer um, que nós concordamos. O Espiritismo é para aqueles que aguentam e que suportam para um outro objetivo, para uma busca diferenciada. Porque nós não temos ninguém nos apontando o que nós devemos fazer. Não tem pastor, não tem padre, com todo respeito aos grandes nomes das religiões tradicionais. Mas quem nos diz o que nós devemos fazer? Quem julga nossas condutas? É o peso da liberdade que nos leva à plenitude. Por isso que Emmanuel vai nos dizer que para encontrarmos a liberdade é preciso ser escravo dos nossos deveres. Olha a amplitude desta passagem. Para que possamos sentir a liberdade, que é também uma plenitude. Porque nós podemos avaliar que aquele que está no nosso pensamento é que nos controla. Aquilo que tu pensa a respeito de alguém, ou que você cede os seus posicionamentos a respeito de outrem, a gente pode dizer que é ele que te controla. E se alguém nos controla, nos comanda. E se alguém nos comanda, para onde dirige a nossa existência? Então, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de desenvolver essa plenitude, colocando a nossa felicidade, os nossos valores, acerca das mãos alheias. E isso é muito complicado, porque nós condicionamos. É um grande desenvolvimento íntimo de saber que cada um tem o seu tempo, a sua caminhada, o seu rumo. E cabe-nos a encontrar o nosso. E aí nós vamos entender que Jesus Cristo vai nos dizer que Ele é um caminho, que Ele é uma verdade e que Ele é uma vida. Ou seja, se eu escolho o caminho com Cristo, com certeza eu irei ofender alguém. Não na palavra pejorativa da ofensa, mas sim na palavra do indivíduo acolher os nossos posicionamentos
quando nós escolhemos a paz. E ser plenos é conseguir desenvolver essa consciência e aliá-la à consciência cristã, que não pede aplausos do outro, que não aguarda julgamento do outro, que não aguarda, a palavra correta, aprovação do outro. Porque nós temos deveres, temos compromissos e temos um caminho. E Jesus Cristo nos apontou o caminho que deveríamos seguir, entre eles, um dos mais importantes: não ter tempo para olhar para trás. Esse é um grande convite. Porque nós trazemos posicionamentos, condutas ainda distonantes do nosso passado acerca da lei. Mas é preciso mostrar as nossas marcas, a nossa renovação. E por isso nós precisamos entrar no caminho de renovar as nossas emoções interiormente. A mensagem inicial, ela nos leva a um ponto que os espíritos repetem em vários momentos. Perdão. Compreensão. E bondade. Esse é o nosso grande desafio. Porque Jesus Cristo inaugura uma era de plenitude espiritual. A gente não entendia isso. Os hebreus acreditavam que praticando a lei hebraica chegariam a ter uma vida longa. Não se tinha a ideia da imortalidade. Jesus Cristo nos faz um apontamento para que a gente comece a conquistar o céu. Se libertando das sombras que nós carregamos. E o nosso desafio é sermos plenos. Plenos de paciência. Plenos de perdão. Plenos de compreensão. Plenos de bondade. Plenos de afabilidade. Plenos de coerência. Plenos de liberdade. Plenos de paz. E Jesus vai nos dizer: a paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. E aí está o nosso grande desafio. Porque é uma paz diferente. Não é uma paz com ausência de problema. Pelo contrário, o problema é que nos leva à paz, mas nós não devemos criar problemas. Porque o mundo, ele é de provas. O mundo, ele é de expiação. O mundo, nós teríamos aflições, é uma afirmativa de Jesus, mas nós precisamos, como vai nos afirmar a lição inicial e Emmanuel nas outras obras, colocarmos a lente do otimismo, a lente da esperança, nas experiências que nós vamos encontrar, que nós vamos conviver, que nós vamos experienciar. Agora, é preciso entender, através do raciocínio, que as leis de causa e efeito nos levam à realidade onde nós estamos. E nós precisamos nos perguntar, indagarmos sinceramente, se na maneira que eu estou vivendo, das escolhas que eu estou fazendo, dos pensamentos que eu estou tendo e das emoções que eu estou alimentando,
se está me levando para um caminho de equilíbrio, de harmonia, de alegria, simpatia e de paz. Ora, se eu não consigo sentir essas emoções, é porque no âmago do meu ser eu não estou desenvolvendo uma estrutura para conseguir colher essas emoções e esses sentimentos. Por isso que Jesus vai nos dizer, cada dia basta o seu mal. Agora é impieroso a gente avaliar o benefício. Porque se a angústia ainda aplaca, se a tristeza ainda me impõe, se eu adentro num processo letárgico e eu não consigo enxergar uma luz aonde eu estou, há uma dissonância daquilo que eu encontro através dos livros e daquilo que eu sinto. Porque aquilo que eu sinto só eu consigo produzir. E aquilo que vem do campo externo por esses nobres homens, eles demonstram para nós o caminho que nós precisamos fazer. E é por essa razão que Allan Kardec vai materializar as obras para aproximar Jesus de nós. Porque nós nos distanciamos dele. E precisamos avaliar o benefício da esperança em nossa vida. Porque nós já sabemos. Qual a solução que a cólera apresenta no nosso dia a dia? Qual a estrutura de fraternidade que o desânimo engendrou? Qual o sorriso que o pessimismo trouxe de novo à boca? Qual a energia que a violência nos leva? Então, em realidade, nós já sentimos o malefício de estarmos como estamos. E é preciso movimentarmos. Porque por mais que nós estamos na casa espírita, por mais que nós encontramos indivíduos com todo o potencial energético e espiritual em torno de nós, em volta de nós, os espíritos amigos, Dr. Bezerra, Meimei, José Grosso, uma grande equipe de espíritos iluminados, mas se eu não fizer a parte que me toca, eu não consigo senti-los. Então nós precisamos dar um passo de aproximação da espiritualidade superior. Porque se nós rogamos saúde, nós precisamos desenvolver a saúde em nós. Se nós queremos paz, precisamos desenvolver em nós as estruturas para que a paz chegue até nós. Porque o que é ser pleno espiritualmente é ter harmonia. É sentir a esperança. É ter alegria. É vislumbrar a beleza do nosso universo e acordar todos os dias com um sentimento de gratidão com a oportunidade do tempo. Porque um dos maiores tesouros que nós temos é o tempo. Nós precisamos pensarmos o que nós temos feito com o tempo que a misericórdia divina tem nos concedido ao longo dessa encarnação. Porque tempo é vida. Tempo é felicidade. Tempo é oportunidade. Imaginemos o tempo em que nós esperamos para renascer. No livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, o Espírito Alexandre vai trazer a história absolutamente completa dos problemas que Segismundo trazia na família.
E André Luiz vai narrando todo o processo reencarnatório. Imaginamos quanto tempo nós demoramos no plano espiritual sentindo as nossas culpas, aguardando uma oportunidade para renascer. E hoje mesmo nós estávamos pensando nisso. Porque diante da cultura que estamos desenvolvendo, ignorando essa realidade espiritual, o funil está diminuindo. Nós iremos desencarnar e quando nós iremos retornar? Isso é um cálculo matemático. Os nossos avós e bisavós, quantos filhos tiveram? 10, 12, 15, 20, 30. Tem gente que tem 30 filhos. Aí nós vamos descendo, nós estamos evoluindo, né? Estão dizendo que nós estamos evoluindo. Aí né? Acho que vai ter a metade de né? Porque acho que a metade agora virou os cães. Onde viram tem um monte de cão, mas não tem filho. Né? Desenvolve a misantropia, como vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo. Se dedica mais pelos cães de que a constituir uma família. Mas nós não precisaremos voltar. Como nós iremos voltar? E nós estamos falando de tempo. E eu sou ali aquela carta fora do baralho, sabe? Porque quando a gente chega na padaria, vai chegando os filhos, né? Dizem que quando a casa espírita não tem muito público, é só levar minha família. Aí chega Lorena, aí chega Murilo, aí chega Isadora, aí de vez em quando chega a Nicole, e aí a gente chega no caixa e diz assim, nossa, que monte de filho, é tudo a mesma mulher? É tudo a mesma mulher. Ainda, para os pessimistas. E aí nós ficamos a pensar quando nós iremos retornar. E aí inverteu-se. Quem não tem filho virou o padrão de progresso e quem tem virou problema. Esquecendo de quem tem um problema, tem a oportunidade de construir paz. Lei de reprodução do Livro dos Espíritos. Então quem não tem condições de ter pela forma biológica, adote um pelo menos. Para fazer festa dentro de casa. Para se desenvolver. Existem inúmeras crianças sofrendo. Porque é através da família. Aí nós tocamos um ponto importante. Eu tenho até que horas, Sueli? Eu tenho até que horas? Até 9. Beleza. Ele está atrasado. Está atrasado? Está atrasado. 5 minutinhos está atrasado. Tá. Porque é através da família que nós nos desenvolvemos. Lei de reprodução do Livro dos Espíritos. Porque através da monogamia e do casamento nós vamos desenvolver atenção para o outro. A monogamia então é uma conquista da nossa sociedade, porque ela está ligada à lei de Deus. Esse é um ponto. Porque ali com personalidade diferente, vejamos bem, com personalidades diferentes, nós vamos atender ao longo do dia e trabalhar os nossos aspectos espirituais. Um é agitado e o outro é calmo. Um gosta do dinheiro e o outro tem receio. O outro gosta de cartão, o outro controla. O outro gosta de carro, o outro gosta da cozinha. Um gosta de panela, o outro gosta de roda. E aí vai nascendo os filhos. E ali nós vamos naquela panela de pressão apertando aquele botão lá para sair um pouco a pressão para não explodir. Mas é assim que nós desenvolvemos. Emmanuel vai nos dizer, até a gente chegar na fraternidade universal, que é a plenitude geral, é a paz. Nós iremos estagiar em alguns lugares com parentes, cunhados, concunhados, esposa, esposo, filhos, netos, avós, engendrando todo numa raiz de uma sociedade a oportunidade de crescimento. E toda a mazela que nós temos na sociedade hoje está estruturada na mazela que nós estamos no lar. Não tem como fugir disso.
Ou seja, André Luiz, num livro maravilhoso que nós estamos lendo, livro Sinal Verde. O livro é fantástico. Década de 70. Eu já tinha ouvido falar desse livro lá para os meados de 2000. E aí nós fomos pegando alguns livros, lendo alguns livros, e aí nós fazemos leitura de manhã e fazemos prece. É um negócio fantástico, porque ali a mensagem de Cristo ao longo do dia. Controle a sua palavra. Já pensaram o quanto que a gente estigmatiza as nossas vibrações e as nossas cordas vocais? E ele diz assim, quando você estiver em casa, não diga, você está surdo. Vejamos. Às vezes nós ignoramos o progresso. Mas aonde que nós vamos equilibrar a voz? Humberto de Campos diz, no livro Boa Nova, que quando Jesus Cristo estava a discorrer toda a estrutura de plenitude, no Sermão do Monte, a sua voz envolvia o planeta inteiro com seu magnetismo. E aí nós precisaremos então desenvolver a nossa voz dentro do lar. Porque aí nós entendemos que diante das diversas personalidades que nos instigam, os nossos instintos a desenvolver as nossas emoções, nós começamos a perceber aonde nós estamos na linha do progresso. Porque aí, André Luiz, no Sinal Verde, vai nos dizer, aquele que tem a causa para com a humanidade, tem a causa na sua família e tem a causa com a humanidade. E nós movimentamos em bloco. Ou seja, somos indivíduos dentro dos lares, e a formação dos nossos lares vai formando o nosso bairro, e a vibração do nosso bairro vai criando as cidades, e as cidades vai criando a nação. E aí nós vemos que os problemas que nós temos hoje, precisamos indagar como nós estamos dentro do lar. E é preciso a gente ter esse olhar de desenvolvimento, de plenitude dentro dos nossos lares. É preciso saber ouvir, André Luiz vai nos dizer. É fantástico, porque o grande problema que nós temos é na nossa falta de capacidade de ouvir. Imaginemos nessas brigas de tanto se o indivíduo tivesse a capacidade de ouvir e ficar em silêncio. Quantos problemas acontecem no ambiente de trabalho porque um escutou da forma como o seu ouvido engendrou, da mesma maneira como o Emmanuel vai nos dizer que cada um enxerga as coisas segundo a sua lente. Então vemos que é preciso caminhar pelas pequenas coisas para conseguir desenvolver essa plenitude. Ou seja, um indivíduo que está se harmonizando com a lei, então é preciso se harmonizar com a lei para que nós nos harmonizemos com o outro. Porque o outro é outro, nós somos nós, cada um desenvolve o seu caminho. Mas nós precisamos semear. E a pergunta que nós precisamos fazer é se nós estamos semeando. E André Luiz vai dizer algo importante. Nós sentimos paz quando nós estamos aqui? Sentimos. Por que nós não sentimos paz em casa? Se nós não sentimos paz em casa, nós não sentiremos paz nas ruas. André Luiz vai me dizer que a casa é o nosso refazimento. E nós estamos falando de plenitude. Kardec vai nos dizer que a renovação da sociedade vai nesse bloco. Ou seja, se eu cedo aos meus impulsos, eu estou mais na base do que desse desenvolvimento. Então é preciso eu entender como eu vou impregnar a minha voz na conversa. Como eu vou ter capacidade de escutar os meus filhos, ou aquele que eu estou casado ou casada. Da maneira como eu estou assimilando essas emoções. Como nós falamos, a oração pelo nosso planeta.
André Luiz vai nos dizer se a gente não tem condições, porque é tudo um desenvolvimento do pensamento. O pensamento, ele é uma forma da renovação dos nossos hábitos. É através da modificação dos nossos pensamentos. Leon Denis tem um livro fantástico, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O último capítulo, As Potências da Alma, e um deles é o pensamento, a reforma do caráter. Ou seja, pelo pensamento nós conseguimos perceber se nós estamos indo para a plenitude, ou se nós estamos parados, ou estamos reagindo contra a plenitude. Porque o universo, ele conspira para a nossa plenitude espiritual. É por isso que nós renascemos. Diz Allan Kardec que quando nós estamos na erraticidade, no livro dos Espíritos, retorno do espírito ao mundo corporal, nós sentimos pela força da natureza a necessidade de reencarnarmos. E pelas forças das coisas, nós retornamos ao mundo com essa proposta de renovar os nossos hábitos, porque na erraticidade não tem como. Nós precisamos esquecer. Por isso que nós mascaramos normalmente quem nós somos. E aí surgem as pequenas provas. Essas provas vão delineando em qual patamar nós estamos espiritualmente. Então, quando não surge o problema, nós seguimos assim numa falsa paz, mas surge o problema, tira a nossa paz, então nós não temos paz. Nós precisaremos então desenvolver-nos psiquicamente para que o problema seja então essa oportunidade da gente crescer espiritualmente. E aí vem as provas diversas. Família problemática. Filhos difíceis. Esposa complicada. Mãe possessiva, sogra perturbada. Já até falei isso aqui, né? Tem uma vez que a gente pegou o carro assim, a gente olhou assim no carro assim, eu amo a sogra. Eu falei, nossa, esse é evoluído. Aí embaixo, da minha mulher, era a própria mãe. Quem leva o indivíduo a colocar uma placa dessa no carro, aquilo ali me marcou, sabe? Eu amo a sogra da minha mulher. O brasileiro é criativo para essas coisas. E eu disse assim na estrutura psíquica, eu preciso fazer as pazes com a minha sogra. Eu não sou obrigado com ela, mas eu fiz uma proposta para ela. Nas próximas reencarnações, eu renasço contigo como marido. Ela disse assim, se tivesse troço de reencarnação, eu venho solteira. Porque a prova está muito difícil. E aí Martins Peralva, analisando as mensagens de Emmanuel, vai nos dizer que o casamento ele segue 4 linhas. E o primeiro deles é complicadíssimo. Os casamentos ocasionais. Os casamentos que não eram para acontecer. Analisamos, será que é para acontecer? Porque hoje nós estamos com muita sede ao pote. É muito vazio. E pouca dedicação. E pouca disciplina. Ninguém erige virtudes por apenas alguns momentos. É preciso muita luta. E a fuga, ela sempre atrapalha. Porque nós lembramos uma passagem de André Luiz, quando uma senhora manteve o casamento por um longo tempo, resistindo, suportando o tal do Gumercindo, ou homem difícil. E aí ela passa aquela existência toda suportando o Gumercindo e desencarna. E chegando lá fazendo uma avaliação, porque nós iremos avaliar a nossa vida. Nós vamos perceber o nosso contrato, se nós cumprimos o nosso contrato. Por isso que é impieroso, como Jesus Cristo vai nos dizer, cada um dá ao outro aquilo que nós devemos.
Nós precisamos realmente pagar aquilo que nós devemos com aqueles que estão junto da gente. É por isso que nós sentimos um peso na vida. É preciso retirar esse peso com aqueles que nós vivemos, porque nesse posicionamento nós não conseguimos deixar para lá essa bagagem. Nós não conseguimos. Ninguém consegue encontrar um ponto de felicidade brigado com os pais. Evangelho segundo o Espiritismo, ingratidão dos filhos com os pais, laços de família. E vejamos que é tão interessante, porque antes de chegar na ingratidão dos filhos, o Espírito de verdade trabalha um laço psicológico. Quando nós olhamos os nossos filhos, normalmente nós vivemos novamente a época quando nós éramos filhos dos nossos pais, nós transferimos. E aí é preciso que a gente olhe os nossos pais de uma maneira e eduque os nossos filhos de outra maneira, de forma aonde adentra o progresso. Observar o benefício da educação dos nossos pais e ignorar as mazelas da má educação. E aplicar nos nossos filhos, de maneira a desenvolvê-los e não passar a mão na cabeça deles, que é uma outra questão. E aí Kardec vai nos dizer, e para os maus pais? Vejamos, é preciso aplicar a lei. Se Jesus Cristo nos diz, amai os vossos inimigos, quanto mais aquele que doa a sua vida. E às vezes nós não pensamos nisso. Ou seja, na grande maioria das vezes, os nossos problemas de hoje são reflexos dos nossos problemas de ontem, dessa encarnação das nossas más relações que nós trazemos do passado. Difícil, né? E aí nós precisamos curar essas feridas. Porque no fundo nós merecemos os pais que nós tivemos. Olha que lógica. Porque nós pedimos. Porque a lei magnética nos concedeu isso. Não sou eu que estou falando isso. É o livro explicando cientificamente. De forma que para nascermos é preciso ter compatibilidade energética com o pai e com a mãe. E é por essa razão que quando não há essa compatibilidade, a mãe sente uma vontade irresistível de adotar alguém. Ou às vezes está em casa e chega um bebê na frente de casa e não sabe explicar o porquê. Se apaixona pelaquela criança. E normalmente a criança vai crescendo e vai tomando a forma da família. Coisas que o Espiritismo explica com total beleza. Porque os laços da matéria são um e os laços espirituais são outros. E para que a gente tenha essa plenitude, é preciso então reforçar esses laços materiais, utilizando do recurso da bondade, da caridade e do perdão. É o mais difícil de realizar. Porque por mais que a gente conquiste coisas lá fora, mas se a gente não tiver harmonizado com os nossos, a gente sente aquele peso. É preciso voltar aqui para dentro. Porque o que vai importar do lado de lá serão os nossos esforços de estreitar esses laços de harmonia. Mas é nos nossos campos de nossas sensações, das nossas emoções, nas nossas relações afetivas. Por isso que a nobre senhora, suportando o marido, chegando lá, analisando toda a estrutura da sua vivência, o seu guia e mentor disse: você tem um problema a resolver. E ela foi ali apontando, mas qual seria o problema? O problema é Gumecindo. Mas eu não vivi os 50 anos com ele. Não passei toda a minha trajetória com ele. Não suportei. Aí ele vai afirmar: aí é que está. Você suportou. E não amou. Isso é André Luiz.
nós não estamos falando de teoria. Nós estamos falando de alguém que visitou uma família, que analisou a trajetória de uma família, que analisou a consequência do mundo espiritual, analisou a anterioridade do renascimento como Segismundo, e trabalharam naqueles laços de afetividade, explicando cada laço, cada dificuldade, e no campo das nossas relações. E nós estamos falando em plenitude. É preciso, então, achacoalhar a nossa visão no campo da família. Seja ela como ela estiver estruturada, de qual forma. Mas é preciso passar dentro do funil da harmonia com a gente. De pensarmos aonde estão os laços de afetividade, aonde estão os laços de repulsa, principalmente os laços de repulsa, para que a gente possa substituí-lo pelo amor e a compreensão, e os laços de afetividade, não pelo excesso de ternura. Olha o perigo. Porque é notável quando se tem e percebe isso na família. Quantas vezes a gente anda, olha, aquele ali, possivelmente é aquele amigo dessa fulana de tal em outra encarnação. Aquele ali ela despreza e é indiferente. E aonde que está o compromisso com ela? Com aquele que ela é indiferente e aquele que ela despreza. Só pegar os jornais. O que nós vemos nos jornais hoje em dia? E Kardec vai nos dizer o que aconteceria com a sociedade se os laços de família afrouxassem. Recrudescência do orgulho e do egoísmo. Questão 775 do Livro dos Espíritos. Ou seja, a gente deixa de atender com os nossos sentimentos, porque nós temos períodos. Como vai nos dizer Lázaro, nós temos instintos, sensações, depois das sensações, nós temos sentimentos. Então, no nosso consciente, nós temos aquela visão, olha, esse é meu filho, eu preciso cuidar, preciso amar, mas no meu inconsciente está o quê? Esse foi aquele que me traiu, esse foi aquele que me desonrou, esse foi aquele que me agrediu, esse foi aquele que me abandonou. E aí nós vivemos nesses insights de dentro para fora e de fora para dentro, e precisamos manter o que nós estamos aprendendo no estado consciente, jogar lá para dentro, para remover esses óbices. É desafiador isso. Porque além dos nossos filhos, nós temos então aqueles que nós convivemos entre os cônjuges. E nós temos as relações com os nossos pais. E aí vem sogra, vem sogro, vem cunhado, vem nora, vem genro. Olha o furdúncio. Nós precisaremos sair daqui e dizer assim: eu te amo, minha sogra, porque você é a mãe da minha amada esposa. Sem ela eu não seria feliz. Mesmo que lá dentro esteja assim, ó, mordendo pelos dentes. Porque é pelo esforço. E é pelo esforço. E por essa razão que André Luiz, falando-nos em sinal verde de compreensão, de trabalho conjugal e de companheirismo fraternal dentro da família, nós precisamos então engendrar dentro da nossa casa essa estrutura de refazimento. E como nós iremos desenvolver essa estrutura? Percebendo. Prestando atenção. Prestando atenção. Mas só presta atenção aquele que compreende o processo e tem um projeto. E que projeto? E que projeto? Se não fizermos hoje, vamos fazer amanhã. Eu estou saindo para nós. Aí é que está a grande questão. É por isso que nós precisamos tirar o peso. E por isso que nós esquecemos. O passado e nem o futuro. Precisamos nos concentrar
no presente. E aí nós vamos ampliando, porque sai dos nossos lares e adentramos na empresa em que nós trabalhamos, nas pessoas que nós convivemos, naqueles que nós atraímos. E vai aumentando esse laço de forma a gente entender que estamos dentro de uma grande teia, recebendo energia, doando energia, os nossos pensamentos interferem no meio, nós também somos interferidos no meio e podemos dar reações a essas energias, a esses pensamentos que vêm de todo o universo. E esse é um ponto importante que nós precisamos avaliar. Se realmente nós desejamos conquistar essa plenitude. Porque por mais que nós movimentamos pelo lado de fora, nas conquistas materiais que são importantes, tudo isso vai ficar. Ninguém consegue estar feliz com todas as conquistas materiais que possa se ter se estão brigados com os filhos. Ou se carrega mágoa com os pais. Ou se carrega ressentimento com aqueles que partiram. E o lado de lá também interfere do lado de cá, daqueles que também nós ferimos. Olha a complexidade das relações. E o Espiritismo vai nos abrir amplas observações nesse campo. Porque é fato. Se nós conseguirmos elevar os nossos pensamentos e dentro dos nossos lares nós estamos compenetrados nesse exercício, nós nos elevamos. Porque de pensamento a pensamento, de emoção a emoção, de sentimento a sentimento, de hábitos e hábitos renovados na reflexão de um modelo, nós vamos conseguindo entender aonde que está o problema. E o problema sempre estará dentro de nós. Não tem como fugir disso. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles engendraram esse destino que nós estamos. Da família que nós somos inseridos. Na pátria onde nos acolheu, na cidade, no bairro, na casa onde nós estamos. Agora vejamos, como se sentir plenos? Compreendendo toda essa tarefa de pagar cetil por cetil de forma a entender, não pela dívida, mas pela oportunidade. Enxergando o futuro. Como vai nos dizer Santo Agostinho, nos filhos difíceis não é preciso saber quem errou. Olha a importância da nossa educação. Mas será perguntados para ti o que tem feito do vosso filho. E se por sua irresponsabilidade ele cair, já sofrerá nessa existência o desgosto. Então nós precisamos fazer uma movimentação para dentro e apertar esse laço. Por que não voltar para dentro de nós? E esse é o nosso grande desenvolvimento. Ou seja, eu tenho capacidade de abrir essa porta que ainda eu não abri, quebrando o meu orgulho, removendo o meu egoísmo. Por isso que na questão 886 do Livro dos Espíritos, nós sabemos a caridade é essa força máxima que vai nos levar ao equilíbrio e à plenitude aqui dentro. Porque se nós não conseguimos amar aqueles que nós convivemos, como nós vamos amar aquele que está lá de fora? E o objetivo de Jesus é desenvolver essa fraternidade universal. Então nós somos irmãos, e somos mesmos.
Mas enquanto eu não sentir essa irmandade dentro do meu próprio lar, enquanto eu não desenvolver esse afeto, esse carinho, essa compreensão, como eu vou conseguir sentir o outro como irmão? Porque nós somos filhos de um mesmo pai. Nós somos filhos de um mesmo pai. E na questão da benevolência, que é a questão 886, que é a porta matriz de encontro com Cristo. Porque nós sabemos o benefício de estarmos com Ele. Ou seja, Ele é esse modelo claro de conduta para a gente. E quando o André Luiz vai nos fazendo esse apontamento dentro do lar, é preciso então pensar como é que educaria Jesus. Nós não fazemos isso. E esse que está o nosso grande problema. Porque quando ele vai nos dizer, a gente aprendeu com os antigos. Amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Mas é preciso aprender uma coisa nova. E aí nós precisamos nos indagar quem é o próximo da gente. É aquele que está mais próximo de nós. E aí nós estamos impacientes, nós estamos ansiosos. E olha que nós temos também os idosos, que é um grande desafio. Né? Eu me recordo, por exemplo, a minha avó, que mora em frente à minha casa, é uma prova de paciência. Porque agora ela está começando com Alzheimer, então ela lembra uma coisa aqui, repete um dia, repete outro, e a gente fala assim, a gente já falou, vó, a gente já disse, vó, a gente não sei o que, vó. E aí ela continua a repetir, e no outro dia ela continua a mesma coisa, até para uma próxima consulta que vai vir. E aí a gente percebe, se eu não consigo ser paciente com aqueles que estão junto comigo, como é que eu vou ser paciente com os outros que estão fora? E eles doaram a vida para a gente. Eu me recordo que um desses dias a gente decidiu se mudar para próximo da casa da minha avó. Conversei com a minha esposa e falei assim, nós vamos mudar próximo, sei que aconteceu algumas coisas com eles, nós estamos ali para ajudar. 6 meses depois que a gente tinha se mudado, ela deu um AVC. E o que mais me marcou naquele momento é que ela teve AVC. Foi quando a gente tirou ela de dentro de casa andando. E ela estava com o braço imóvel, à noite. E olhou para mim e disse assim, você não vai colocar o seu casaco? Ali eu pude perceber o tempo que aquela mulher doou para mim. E às vezes a gente se apega a outras coisas. Mas como alguém que está com um acidente vascular cerebral, com toda a organização psíquica alterada, se preocupada se eu estou sentindo frio porque eu sou asmático e ela cuidava de mim quando eu era pequeno. E ela com o braço duro vai pegar um casaco, meu filho, antes da gente sair. E agora que ela precisa, porque é lei, nós recebemos, nós precisamos doar, porque é lei. Está escrito lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando nós falamos em plenitude, nós precisaremos atender esse tríplice aspecto. Aqueles que nós convivemos e escolhemos a ser o nosso cônjuge, os nossos filhos e os nossos pais, para depois de desenvolver o amor dentro da família, o amor para a nossa cidade, e o amor para a nossa pátria, e o amor para o universo. Sueli falou de amor hoje. E aí quando a gente pensa em Francisco de Assis, pensa em Francisco Cândido Xavier, a gente já pensa desse amor transcendente. Daquele que consegue perceber o amanhecer, que sente o valor, o amor de Deus, nos doando absolutamente o tempo, a oportunidade, a engenharia. Imaginemos um dia que se começa toda uma estrutura para que a gente possa encontrar a nossa paz e a nossa felicidade, que é por isso que nós acordamos. Nós não acordamos para sofrer. Não acordamos para ser castigado. Olha o universo. Essa semana mesmo, o telescópio Hubble, se eu não me engano, publicou a galáxia inteira, uma foto fantástica que eles tiraram.
não sei quantos bilhões de distância, a gente olha aquilo e olha a sociedade, é impossível crer que tudo isso que foi criado era para trazer sofrimento ao ser humano. O sofrimento do ser humano é uma escolha nossa, que é da lei. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente colhe em intimidade com os nossos familiares e colhe como nação. A nação é a soma de nós, indivíduos, dentro dos nossos próprios lares. Por isso que Jung vai dizer, e a gente pode avaliar, nenhuma nação honesta terá governantes corruptos. O que nos leva a dizer que todas as nossas virtudes vão limpando a psicosfera da nossa cidade. Se o nosso Espírito Santo ele é violento, é porque nós somos violentos dentro dos nossos lares. Como nós vemos hoje, o Espírito Santo sendo um dos primeiros de agressão às mulheres. Esses homens não foram educados por mulheres? Não tiveram mães? Aonde que está o processo, a falha? 6.000 religiões no planeta inteiro aqui no Brasil, uma porta de igreja a cada lugar. Aonde as mães levaram essas crianças? Aonde os pais priorizaram a vida espiritual? Olha as estatísticas. O problema é nosso. Nós que cultivamos. E tudo é engendrado pelos nossos pensamentos, articulado pelas nossas palavras, acionamos os comandos dos nossos braços, articulamos os nossos olhos e sofremos as influências daqueles que não querem também paz. Nós precisamos interromper esse processo e escolher: eu interrompo. Eu vou dar um passo à frente diferente, porque nós já sabemos para onde estamos indo. Nós já sabemos. Então nós precisamos desacostumar dessas coisas. Desacostumar com aquilo que é ruim. Será muito melhor então estender o braço, calar diante de uma agressão, seja ela verbal, educar as nossas palavras, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos pais. E aí André Luiz também, no livro Sinal Verde, se a gente não tem condições ainda de articular a palavra de oração, olha onde começa. Estimule o seu pensamento no campo do otimismo. Isso a gente pode fazer. Articule pensamentos de alegria e de harmonia com aqueles que você convive, mesmo que você não consiga articular na voz. Para aí você ir sedimentando a base, sentindo a presença dos bons espíritos, conseguindo perceber quem você é desarticulando isso, porque é muito sutil, é muito profundo. Praticamente nesse mundo são eles que nos dirigem, por aquilo que nós cultivamos. Então nós precisamos nos perguntar, como nós fizemos no início: quem nos controla? Quem nos conduz? Quem nos inspira? Quem nós acolhemos? O pensamento e a inspiração vai me levar para a plenitude? Mas não estamos falando da plenitude do mundo não, que essa aí nós já sabemos para onde está levando. Mas para a harmonia interior, mesmo que surja a dor. Porque para sermos plenos, nós precisaremos enfrentar a dor. A dor da resistência, do valor do silêncio, do pensamento para com aqueles que nos fizeram mal com bondade. Aí está a chave. A chave está aí. Como nós iremos combater o mal? Com o mal? Não iremos. Se nós combatemos o mal com o mal, nós somos igual ao mal. Por isso que na questão de 186, do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer: qual o sentido da caridade segundo Jesus? Essa questão ela é importante. E ela tem um complemento na questão de 187. Poucas pessoas lembram da questão de 187. 886, benevolência para com todos.
não é para aquele que eu quero, não, é para com todos. Indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. É o tripé da nossa plenitude espiritual. Aí Kardec vai dar uma estigada, sabe? Porque ele vai dizer assim, porque orgulho ele camufla, né? Mas espera aí, como é que eu vou amar meu inimigo? Aí vem a questão de 187. Ora, não seria contrário à natureza, já que a inimizade seria uma quebra da confiança? Ou seja, um indivíduo me traiu por algum motivo. Ele me fez mal, quebrou a confiança e quebra. Porque já não há mais ali a afinidade fluídica e a harmonia entre os dois. E aí os Espíritos vão responder, não foi isso que Jesus quis dizer. Aquela ternura e aquela paixão que se tem pelo amigo. Mas sim que não paguemos o mal com o mal. E nós não estamos falando do mal no seu aspecto já gigantesco, aquele que nós vemos na tribuna, no jornal, na televisão. O mal menor e o mal maior. É aquele que foi indelicado. É aquele que esqueceu do nosso aniversário, que a gente ficou ressentido pelo nosso orgulho. É aquele que não nos viu na rua. É aquele que não nos deu um presente. É aqueles que nos ignorou com a indiferença. Olha aí, vai aumentando. E isso vai retirando a nossa plenitude. E aí nós precisamos o quê? Substituir. Na resposta mal dada, na indiferença, na ingratidão, em todos os aspectos. Aonde a sombra nós precisamos então substituir pela luz. E somente assim, fazendo diferente, é que a gente vai conseguir a nossa plenitude. Se o nosso casamento está indo desta forma e não está melhorando, é porque eu estou fazendo da mesma maneira das outras encarnações. Se eu faço da mesma maneira, vai dar errado. Se as minhas relações com os meus filhos estão da mesma maneira, é que eu estou repetindo da mesma forma. Muda o vizinho, entra outro, continua o mesmo problema. Eu estou reagindo da mesma maneira. Não vou resolver o problema. É preciso estar na fileira dos bobos, como diz a nossa sociedade. Porque é muito melhor ser bobo com Cristo do que ser esperto no mundo. E assim nós vamos entendendo de que cada valor vale muito mais para a nossa paz sair deste mundo melhor de que a gente entrou do que se equivaler àqueles que aqui convivem. Porque diante de uma gota da paz que desperta em nossa consciência e a gente dá um passo para frente e acostuma com um novo sentimento, com a nova harmonia, nós não teremos mais tempo para olhar para trás. E nos apaixonando pelo progresso, nós sentiremos o benefício ao longo prazo da harmonia de resistir ao mal, praticando ao bem, qualquer que seja, principalmente daqueles que estiverem mais próximos de nós. Então não temos mais tempo para olhar para trás, porque lá atrás a gente já não modifica mais. Mas se Deus nos dar a misericórdia de termos mais um tempo, acordar, por exemplo, amanhã, se Deus assim permitir, utilizemos a lente de novos pensamentos, de novas condutas, buscando em Cristo a harmonia com a nossa consciência, pelo caminho da nossa harmonização com o próximo. Tudo aquilo que eu me esforço para dar, eu não preciso esperar de ninguém que está do meu lado. O universo tem condições de me conceder aquilo que eu cultivo. O nosso problema com a felicidade nunca será com o outro, será sempre em relação da gente com Deus. Eu posso afirmar, Deus tem muito mais a nos oferecer do que daqueles que não compreendem aquilo que a gente vive. Vivamos com a nossa consciência com Cristo, e uma nova vida, uma nova luz nascerá desta fonte. Que Deus os abençoe.